A Débora dos Santos, aquela mulher que foi presa, que fez aquela pichação com batom na estátua da Justiça em Brasília, que ela escreveu "Perdeu o Mané", que agora está em prisão domiciliar, o PL está querendo que ela seja candidata. O PL já falou que é a favor que ela se candidate a algum cargo público, quer seja deputada, senadora, etc. e tal. O que demonstra, pessoal, que tudo para esse pessoal é politicagem. Eles fazem politicagem em torno de tudo. O Clezão morreu lá na penitenciária. Vamos fazer política. Não tem empatia nenhuma pelo cara, pela família do cara. É só para fazer política e culpar o Xandão e o Lula. Não, porque o Xandão tem sangue nas mãos. Inclusive o Malafaia tem um vídeo falando isso, né? Alexandre de Moraes, você tem sangue nas suas mãos, Alexandre. Sendo que, na verdade, quem tem sangue nas mãos é o Bolsonaro. O Clezão só foi para Brasília participar daquela muvuca porque ele acreditou que tinha uma sala secreta, que nunca teve. Ele acreditou que tinha um tal de código-fonte, que nunca foi liberado, sendo que foi liberado até 2 vezes para o Exército. Ele acreditou que as urnas seriam fraudadas, o que é impossível. Então, se o Clezão não tivesse sido golpeado com tantas mentiras, talvez ele estivesse na casa dele, com a família dele, e não tivesse morto hoje. Mas eles querem fazer politicagem e jogar que a culpa é do Lula e do Xandão. Então, bolsonarista é o movimento mais escroto da história do Brasil. Eles não conseguem ter empatia nem por quem morreu. Tudo é palanque político para eles. E o mesmo caso da Débora. A Débora é que nem o Clezão. Se ela não tivesse acreditado nessas mentiras, ela estaria em casa cuidando dos filhos dela. 2 crianças, uma de 6 e 9 anos, crianças lindas até, estaria em casa lá cuidando das crianças, levando para a escola, essas coisas que uma mãe faz. Mas não, ela largou as crianças e foi lá para Brasília para querer um golpe de Estado. Teve até um rapaz aí que me criticou no último vídeo, falou que a gente não tem empatia, que ela não cometeu crime nenhum. Só o fato dela estar em Brasília, ela já cometeu 2 crimes. Está ali com pessoas pedindo intervenção militar, que é o artigo 359L do Código Penal e o artigo 359M do Código Penal. E sabe quem sancionou essas leis? Foi o próprio Bolsonaro. Então quem tinha que ter empatia era o Bolsonaro. O Bolsonaro que levou essas pessoas para loucura e para morte, tá? E agora estão fazendo politicagem de novo, porque ela ficou muito popular por causa do caso lá do batom. Eles mentiram dizendo que ela foi presa por pichar uma estátua, que é mentira. Ela foi presa por 5 crimes diferentes. Então ela ficou muito popular, o PL quer lançar ela como candidata. Não só porque ela pode ter muitos votos, pela empatia que o pessoal da direita nutriu por ela, como ela pode puxar outros candidatos. Que é aquele negócio de voto por quociente eleitoral que eu já expliquei para vocês. Se um candidato, por exemplo, para ser deputado, eu vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, tá? Que eu não sei do Brasil todo. Mas aqui no mínimo o cara tem que ter 500 mil votos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então se o cara consegue, por exemplo, 1,5 milhão de votos, e ele só precisa de 500 mil, aquele 1 milhão de votos vai para o partido. Aí o partido pode dar aqueles votos para os outros candidatos mais votados. Aí preenche a cotinha deles e ele se elege. Então o Valdemar já está pensando nisso, em ter mais deputados no ano que vem, usando a Débora dos Santos. Agora, qual que é o problema, pessoal? O problema é que esse pessoal do PL bolsonaristas estão ignorando o seguinte: preso no Brasil não pode ser candidato. Não pode. Não tem como, por exemplo, pegar lá o Marcola, tá lá na cadeia, vou me candidatar esse ano, vou me filiar ao PL, eu vou ser candidato a deputado. É proibido por lei, pessoal. Se você está preso, não tem como. Você perde os seus direitos políticos. Preso não tem direito nem a voto e nem a se candidatar. Ronaldo, mas eu vi que tem presos que votam. Aí é outro caso. São presos que não foram julgados ainda, prisão preventiva, essas coisas. Eles têm o direito a voto. Agora, os presos mesmo que já foram julgados e condenados, eles não podem votar e nem ser candidato. A Débora foi julgada e foi condenada. Não terminou a condenação dela, teve o pedido de vista do Fux, né? Mas com certeza já por unanimidade ela já está condenada, tá? E o que acontece? Ronaldo, mas ela está em casa. Agora ela não pode ser candidata? Ela está lá na casa dela. Ela está com prisão domiciliar. Não, pessoal. A palavra prisão domiciliar significa prisão. A pessoa continua presa, só que em casa. Isso é uma conversão de pena. O juiz converte a pena no regime fechado para uma prisão domiciliar. Então é como se a pessoa estivesse presa ainda. Ela vai ter que cumprir a pena toda mesmo em casa. Ela vai ter que usar a tornozeleira, não vai poder sair de casa, ou só se for para ir no médico, alguma emergência, coisa do tipo. Não pode usar redes sociais, não pode isso, não pode aquilo. Tem um monte de medidas cautelares que ela vai ter que seguir. Senão ela volta para o presídio. Mas o fato é, ela continua presa, mesmo em casa. O nome disso é prisão domiciliar. Não é liberdade domiciliar, é prisão. Então o tempo lá determinado para ela de 14 anos, ela vai ter que cumprir 14 anos em casa. Simples. Tudo bem que ninguém no Brasil cumpre a pena toda, né? O dela, acho que 1/6 do AVO ela já sai da cadeia. Mais um ano e meio mais ou menos, ela já consegue a liberdade dela. Mas esse período, até chegar essa liberdade dela, condicional, ela continua presa, só que em casa. Então não sei de onde é que os bolsonaristas tiraram isso, entendeu? De querer fazer essa campanha agora para a Débora ser deputada se ela está presa. Preso não pode ser candidato no Brasil e nem votar, tá?
E por fim, pessoal, essa pressão que eles estão começando a fazer vai prejudicar mais ela ainda. Já não basta ela ter sido presa, afastada dos filhos, os bolsonaristas querem ferrar mais ainda ela. Porque se o PGR ou o Xandão entender que ela tem intenções políticas, mesmo depois de ter tentado derrubar a democracia no Brasil, eles podem retirar a prisão domiciliar dela e exigir que ela cumpra a pena num regime fechado. É isso que os bolsonaristas estão fazendo, eles estão tentando fazer ela voltar para a cadeia. Aí se ela voltar para a cadeia vai vir aquela narrativa de sempre. Não, porque o Xandão é mau, que ele é um ditador, porque ela é mãe de 2 filhos pequenos, blá, 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 blá. Sendo que são eles mesmos que estão provocando isso, provocando a justiça. Sendo que até agora eu não vi nada da parte dela falando sobre a intenção de ser candidata a nada. E eles que estão inventando isso, só que isso aí pode acabar prejudicando a prisão domiciliar dela. A justiça pode entender que ela está agindo com má fé. Tá? Porque a justiça concedeu um favor para ela, convertendo a prisão dela, por piedade, até porque ela é réu primária, tem filhos pequenos, não tem antecedentes, tal, não sei o quê. Aí se ela quer ser candidata, então isso aí vai por terra. Tá? Só para você ver como o bolsonarismo é um movimento político mau, demoníaco. O que eles puderem ferrar os próprios seguidores, eles ferram. Você lembra da vacina? Quantos bolsonaristas não morreram porque não tomaram a vacina, hein, pessoal? Pois é o pior movimento político de toda a história do Brasil, tá bom? Então tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Compartilha nas redes sociais para as pessoas verem, comente também sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.